Olá, eu sou o professor Giovanni Lima. Vamos para a segunda aula de pré-ENEM sobre lançamentos. Trouxe a primeira questão aqui para vocês do ENEM 2020, tá? Aplicado recentemente. O último ENEM aplicado diz o seguinte: nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante sobre a superfície de uma mesa e verificar seu movimento de queda até o chão. Pessoal, velocidade constante, tá? Que tipo de movimento é esse? Movimento retilíneo uniforme. Então, na trajetória que a bolinha vem sobre a mesa, ela vem com velocidade constante, MRU. Qual figura melhor representa a trajetória de queda? Ele quer a trajetória de queda, não é a trajetória sobre a mesa, da bolinha. E aqui tem algumas opções. Isso aqui trata de quê, pessoal? Movimento em duas dimensões, né? Ou lançamentos. Quero revisar com vocês primeiro o lançamento vertical, que é um lançamento para cima, né? Como a gente sabe. Entretanto, sua direção na trajetória é vertical. Tem algumas expressões aqui, pessoal, que trata sobre o lançamento vertical, tá? E aí você tem um movimento em que o corpo sobe com uma certa velocidade, certo? Sendo que a velocidade inicial sempre é zero. Só que como ele está contra a gravidade, nós adotamos que a gravidade ela fica negativa, porque ela age contrário ao movimento. Essas expressões aqui, pessoal, bem parecidas, né, com a do MRU lá, tá? No caso de movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, são bem parecidas, né? Muda pouca coisa, a não ser, né, o sinal negativo, como eu já expliquei, porque a gravidade ela é negativa, tudo bem? Essas expressões, pessoal, eu não encontrei questões que usasse isso, tá? Sobre esse assunto, as questões elas são mais teóricas, tá? Então você precisa saber interpretar o problema. O que acontece no lançamento vertical, né, inicialmente? No topo da trajetória, a velocidade ela é nula, né? Claro, quando ele chega aqui, a velocidade é nula e aí a gravidade começa a agir novamente. E ele desce em movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Que é o ponto de imersão, né? Do inversão de movimento. Após atingir o topo da trajetória, esse corpo vai sofrer queda livre, né? Sobre a ação da gravidade totalmente. E o tempo de subida, claro, é igual ao tempo de descida. Não tem segredo sobre isso aí, tá? O outro tipo de lançamento é o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele ocorre em duas dimensões, que é o caso do nosso problema, tá? Ele ocorre tanto na direção vertical, tudo bem, quanto na horizontal. Apesar do movimento ocorrer assim, né, pessoal? Olha só, ele ocorre assim, só que tem duas dimensões aqui, tem duas componentes, a componente em Y e a componente em X, tudo bem? Vamos ver algumas características importantes aqui sobre isso. Ó. Em X, a velocidade ela é constante, movimento uniforme. Tudo bem? Não é retilíneo uniforme, tá? É só movimento uniforme. A componente vertical é variável, né? Porque a gente viu que quem age aqui é quem? O peso, né? A força peso, devido à gravidade. Então ela vai variando, né? Tudo bem? Essas duas características são importantes e com certeza você consegue resolver já alguma questão que apareça, tá? Só lembre-se disso. Então, uma questão, né? Ao ser lançada com velocidade constante, a bolinha está em MRU, né? Ela ainda está em cima da mesa, né? Só que quando ela começa a cair, aí você já tem uma situação que age a gravidade, né? A força-peso. Então, você vai ter um movimento oblíquo, portanto, em duas dimensões. Então aqui, pessoal, não tem segredo, tá? A opção correta é essa aqui, ó. Movimento oblíquo, ó. Eu vi muita gente, muitos alunos meus marcaram essa opção aqui, pessoal, ó. Isso aqui é um movimento vertical, só que ele vem com velocidade constante, ó. Então ele tem uma componente X, cuja velocidade é constante. Só a partir que ele sai com essa velocidade da mesa, constante, não importa o valor dela. E a partir disso você tem a gravidade agindo, então ele vai fazer esse movimento, ó. Muito cuidado, hein, na interpretação. Próximo. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, isso aqui foi do ENEM em 2014, no lançamento oblíquo de um objeto,
A resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar este fenômeno. Pessoal, se você voltar aqui na figura, ó, você vai ver que a resultante, que é essa força aqui, ó, né, ela vai mudando. Ó. Por quê? Porque a componente Y, que é a força peso, ela também vai se alterando, né? Então, você tem uma resultante que vai variando, tá? Apesar da componente X ter velocidade constante, apesar dela ser constante, veja que esse vetor ele tem o mesmo tamanho em todos os pontos. Ó. Olha só, em todos os pontos ele tem o mesmo tamanho. Significa constante, né? Então, apesar desse vetor aqui na horizontal ser constante, esse vetor na vertical ele não é constante, tá? Porque aqui você tem a ação da força peso. E aí a força peso ela vai diminuindo, né, ao longo da trajetória até chegar no ponto máximo. Tudo bem? Então, o que que diz aqui? Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Olha só, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória. Então, eu vou voltar nessa figura aqui, ó. Qual é o ponto mais alto da trajetória? É este ponto aqui, certo? Pessoal, qual é o vetor resultante aqui? A força peso, cara. Né? Só o peso está agindo sobre ele aqui. E a força peso é resultado de quê? Da aceleração gravitacional, né? Da Terra. E para onde aponta a força peso? Ela sempre aponta em direção ao centro, né, da Terra. Então ela é vertical, tá? E para baixo. Ele ainda facilita a questão porque ele coloca aqui no ponto mais alto, tá? Agora, se fosse, por exemplo, nesse ponto aqui, aí não, tá? Aí você não teria, né? A resultante não seria para baixo, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas no ponto mais alto você tem essa situação. Porque você tem inversão do movimento, né, pessoal? Você tem inversão do movimento. Então nesse ponto aqui, ó, só a força-peso age sobre o corpo, ok? E ela está na vertical, né? A direção dela é vertical para baixo, sentido para baixo. Tudo bem? Pessoal, por que esse vetor aqui, ó, ele vai diminuindo, né? À medida que vai subindo, o vetor da força-peso aqui, ó. Porque quanto mais distante da superfície, menor a força-peso, tá? Menor a força-peso. E aí, quando vai se aproximando, né, da superfície, esse vetor ele faz novamente aqui, ele aumenta, né, novamente, tá? Tudo bem? Então vamos aqui. Qual é a direção, né, e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Indefinido. Cara, a força resultante, ela é uma grandeza vetorial, então não tem como, né, ser indefinido, tá? Não existe isso, tudo bem? Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento, é isso, pessoal, tá? No movimento oblíquo, somente o peso age. Ele tem duas componentes. Essa daqui, ó, não se altera, tá? Ela não se altera na horizontal. A que se altera é na vertical. Certo? Então, é vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. É isso mesmo, tá? Essa aqui é a nossa resposta. Mas deixa eu fazer mais uns comentários aqui. Horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia, o objeto mantém-se em movimento. Aqui é aquele tipo de questão que o cara confunde tudo, né? Até você fica confundido e está totalmente em desacordo com o assunto, né? Ela não é horizontal, não tem como ser horizontal, tá? No ponto mais alto, porque como nós vimos, no ponto mais alto é a força-peso que age, tudo bem? Inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o corpo, sobre o objeto é constante, a força inicial que atua sobre o objeto é constante. Ele poderia ser inclinado, né? A força resultante nessas situações aqui, ó,
Só que ele pede no ponto mais alto, tá? Próximo aqui. Inclinado para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá. Você tem a situação, né? Até um pouco inclinado aqui, né? Uma direção meio na diagonal aqui, tá? Só que isso não é no ponto mais alto da trajetória. Então, essa aqui é uma das formas que o Enem, né? Ele cobra sobre lançamentos, mas questão de interpretação, tá? Então, nós ficamos aqui com a letra B. Pessoal, para mais questões, né, mais vídeos sobre esse e outros assuntos, acesse lá a plataforma Eduque, tá? eduque.ce.acre.gov.br e bons estudos.